Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um podcast, o nosso podcast número 5. Tem sido uma alegria, uma bênção muito grande, uma honra para mim poder sentar à mesa com pessoas tão especiais, com histórias de vidas tão abençoadas e tão abençoadoras. E estamos aqui para mais um. Hoje também será uma noite maravilhosa, onde nós nesse mês de outubro estamos celebrando na nossa igreja, estamos consagrando esse mês às famílias, estamos recebendo, da palavra de Deus, sendo edificados nesse tema, que são famílias firmes na palavra de Deus. E essa noite temos convidados muito especiais que vai abordar esse tema conosco. Então, se você ainda não nos curte nas nossas redes sociais, curte lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, IBM Lutz, nosso nome nas redes sociais, e nós temos conteúdos para te abençoar, onde a palavra de Deus é divulgada e onde o amor de Jesus é transmitido. Por isso, vem conosco, compartilha esse podcast para que mais pessoas possam ser alcançadas. Vem conosco. E nessa noite, nós temos aqui não só um convidado, mas dois convidados muito especiais. Eu não sei se você já está tendo uma ideia aí na sua mente, no seu coraçãozinho, vocês que congregam conosco, como estamos no mês da família, convidamos pessoas para ministrar esse tema na vida de vocês e são muito especiais, particularmente na minha vida. Essa noite temos aqui a irmã Solange e o irmão Marcos, meu pai e minha mãe. Boa noite, Solange, Marcos. Vou chamá-los de papais, tá bom? São os meus pais. Eu tenho a alegria e a honra de recebê-los aqui nessa noite. Tenho a certeza que vai ser um momento muito abençoado, porque eu sei que a nossa família, graças a Deus, tem histórias lindas da presença de Deus e de Jesus a ser compartilhada. Boa Amém. noite. Sejam bem-vindos. Amém. Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência na vida cristã e como casais também. Boa noite. Eu também, para a gente é uma honra, uma responsabilidade muito grande e agradeço o convite. Espero que nós possamos ser útil nessa noite. Amém. Então, os meus pais, o Marcos e a Solange, eles lideram o Ministério de Casais aqui da igreja e hoje vamos abordar bastante esse tema, família, ok? Mas antes disso, nós queremos conhecer, eu já conheço, de cor e salteado, a história deles, mas tenho certeza que Deus tem algo ainda mais para minha vida também nessa noite, através da vida de vocês. Mas tem muitos irmãos, muita gente, aqueles que participam conosco na igreja, mas também aqueles que têm nos acompanhado online, que não conhecem a história de vocês, a origem de vocês. Então fala um pouquinho aqui para o pessoal a origem, como chegaram até Luxemburgo, como foi essa trajetória? Bom, nós somos brasileiros do Rio de Janeiro, cariocas, E nós chegamos no ano de 2000, praticamente, E viemos aqui a trabalho. E para ficar em curto tempo, porém, já estamos há 23 anos. E hoje nós entendemos por que Deus nos guardou aqui nesse país, que é abençoado. Amém. Alguma coisa a acrescentar, mãe? Não, ele disse tudo. Amém. E como é que foi o início do relacionamento de vocês? Como foi a formação dessa família linda de vocês? Nossa! Como foi a trajetória, o início da trajetória de vocês como casal, como se conheceram? Conta um pouquinho pra gente. Bom, nós nos conhecemos praticamente desde sempre, Quando nós nos conhecemos, éramos bem jovenzinhos. Eu tinha 13 anos e o Marcos 15.
E começamos um relacionamento, um namoro, e logo a seguir formamos uma família. Tivemos, com 17 e 19, nós já estávamos assumindo a responsabilidade de criar uma linda filha. E desde então, nós sempre estivemos juntos, ficamos esse tempo todo, e 14 anos depois decidimos ter a nossa segunda filha, e tivemos a nossa segunda filha, e sempre tivemos um relacionamento abençoado por Deus. E eu creio que Deus já tinha um propósito quando nos uniu lá atrás, que era para hoje estar aqui servindo a Deus com as famílias. Amém. E a idade era vocês eram bem novinhos, não foi? Bem quando infantil. isso tudo aconteceu. O início deve ter sido assim um momento de muita superação para vocês, né? Porque minha mãe tinha 13 anos quando começou a namorar, né? Você, né, pai? E meu pai tinha 15 anos e aconteceu tudo muito rápido, né? Deve ter sido assim, teve momentos desafiadores no meio dessa trajetória, no início, não? Sim, nós tivemos, assim, pressão familiar, né, no início, mas eu sempre acreditei na família, e Deus nos deu uma bênção, né, você, e nós nos unimos mesmo com a pressão, com alguns comentários que às vezes nos deixava apreensivos, mas nós acreditamos num futuro e fomos bem auxiliados pelos meus pais. E nesse início tivemos muito apoio, muita compreensão por parte deles, que foi um alicerce para o nosso início, e conseguimos, né, ficar independente em curto prazo, né, tendo nossa casa e cuidar da nossa filha, que era o nosso objetivo, né? Ter o nosso lar, e com a glória de Deus, né? Nós sempre fomos guardados, mesmo sendo bem infantil, quer dizer, nós já tínhamos um projeto, já tínhamos uma responsabilidade, porém a gente sabia que tinha que crescer muito, e nós conseguimos juntos, né? Em todos os processos que nós passamos, crescer juntos, amadurecer juntos, em todas as áreas, e conseguimos chegar até aqui, que nós vamos ter um privilégio esse ano de fazermos 40 anos de casamento. Uau! Eu lembro um podcast anterior, eu errei a data de casamento dos meus pais. Na verdade, eles farão 40 anos de casados em dezembro desse ano, e isso é de se louvar mesmo nos dias atuais, né? Glória a Deus por isso, né? O Senhor realmente tem guardado vocês até aqui. É verdade. Então vamos falar sobre isso, né? Sobre a presença do Senhor assim na vida de vocês, na família, né? Na formação da família. Como é que foi assim o papel de Deus Pai guardando assim duas crianças, o relacionamento de vocês, a conversão de vocês? Conta um pouquinho pra gente, desenvolva um pouquinho pra gente esse tema. Bom, eu nasci numa família religiosa, católica, e bem cedo a minha avó, ela me mostrou um caminho, né? Um caminho de Deus. Ela conversava muito conosco, a gente morava no mesmo quintal, e eu sentia essa essência, né? Dentro da casa dela e na família em geral. E consegui entender um pouquinho, já com meus 12 anos, né, essa necessidade de estar presente. No catolicismo é missa, né, ia muito na missa, ia com ela, levava ela, e às vezes ia sozinho, mesmo com 12 anos. E já nesse período eu já assim, o início da minha conversão cristã, né, lá atrás, eu já entendi um pouquinho as mensagens dos hinos religiosos. Isso me levou a entender, apesar de depois da adolescência, o crescimento, a gente vai se afastando, depois veio o casamento, mas nós estivemos sempre juntos e sempre tivemos essa essência de orarmos juntos,
para que Deus nos guardasse, mesmo não sendo muito presente na religião. Uau! E foi com qual idade, então, que vocês passaram a ser mais constante, né, na palavra de Deus? E como foi essa conversão, esse chamado ao Senhor Jesus? Bom, assim como o Marcos disse, ele nasceu numa família cristã, católica. Eu, a minha família, não tinha religião, mas eu sempre busquei. E quando eu conheci o Marcos, como eu convivi muito com a família dele, eu comecei também a segui-lo. Mas nós éramos, vamos dizer assim, católicos de nascença. Não tínhamos aquela responsabilidade. E nós realmente sentimos a presença de Deus. Foi quando, na Crisma, como nós éramos católicos, seguíamos todos os protocolos. A Marcela, né, você fez catecismo, depois fez a Crisma. E um dia tinha uma reunião de Crisma, e uma sexta-feira à noite, e nós ficamos muito chateados, porque sexta-feira à noite era o dia da balada. Como dissemos, nós casamos muito jovem e nós aproveitamos como todo jovem. Então nós fomos a essa reunião porque era obrigatória. E para nossa surpresa, nessa reunião, quando nós chegamos achando que ia ser uma coisa muito chata, foi uma reunião com um padre carismático, jovem, e foi um louvorzão. E foi nesse dia que nós sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida, mais uma vez juntos, como tudo nós descobrimos juntos. E foi muito tocante. E a partir daquele dia, nós fomos tocados pelo Espírito Santo e nossa vida começou a mudar dali. Não foi totalmente mudada, mas dali em diante nós começamos a ter uma mudança de vida, começamos a querer buscar mais. E foi quando nós decidimos ter a Mariana, que é a nossa segunda filha, e começamos então a buscar e fizemos o encontro de casais com Cristo, que é na Igreja Católica, e eu acho que já era Deus nos preparando para esse momento. E desde então nós começamos a buscar mais, a nos envolver na igreja e viemos para Luxemburgo. E aqui nós nos afastamos um pouco devido a muito trabalho e tal. E como dizem, né? Quando você não nasce num lar cristão, costuma-se dizer que você chega a Cristo ou por amor ou pela dor. Eu creio que eu cheguei por amor. Nós chegamos, porque nós viemos para a igreja através, mais uma vez, da nossa filha. Você, no caso. Então, você começou a frequentar e um dia, quando você nos falou que estava frequentando, eu falei com o Marcos, vamos lá ver onde é que ela está andando, né? E viemos um dia para verificar, porque apesar de filhos crescem, casam, mas a gente continua com aquela responsabilidade, e viemos só para conhecer e nunca mais saímos. E foi realmente quando nós tivemos o nosso verdadeiro encontro e começamos a buscar, porque nós sempre tivemos fé, sempre buscamos, mas a gente conhecia, era como Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu não tinha essa intimidade com Deus. E foi aí que nós começamos realmente a buscar, nos interessar, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e ter essa intimidade verdadeira com o nosso Pai, que nós temos dessa liberdade, né? De ter essa comunhão, essa interação com Ele. E antes não, nós tínhamos fé, tínhamos Deus, mas era uma coisa distante. É a palavra, né? Foi o compromisso com a palavra, a busca à palavra de Deus que começou a abrir, né, o coração e a mente, e a presença de Jesus foi ficando mais constante e vocês começaram a ter consciência, né, dessa presença. E realmente eu posso testemunhar aqui também, né, que eu sempre vi nos meus pais, né, uma busca a Deus, né, uma busca a Deus. Eles sempre buscaram a Deus de todo o coração e o Senhor, ele não fica indiferente a isso, né? E depois Jesus, ele bate a porta, eles abriram o coração deles e ele entrou assim verdadeiramente, de maneira genuína e verdadeira, para melhorar ainda mais aquilo que já era bom, porque Deus já estava no controle, acho que desde o princípio. Foi só realmente vocês entregarem, né,
muitas vezes usam essa analogia do carro, que às vezes a gente está no carro e que o Senhor, ele está no banco de trás, né? E a gente conduz o carro. Eu acho que esse momento, assim, foi o momento que vocês deram a chave do carro para Deus realmente conduzir a vida de vocês verdadeiramente. Isso é maravilhoso. E já entramos, então, né, sem pretensão, na próxima pergunta, que é sobre o ministério, né? O chamado a trabalhar com casais. Você já disse, mãe, que foi nesse processo na antiga religião, né, na Igreja Católica, vocês começaram a se envolver, né, com um grupo de casais. Tanto é que quando eu me converti, eu tinha muito receio de falar aos meus pais, porque eu vivia uma religião, na verdade, né? Então eu tinha receio deles ficarem decepcionados e tristes comigo. Eu realmente me encontrei com Jesus, foi meu primeiro encontro com Jesus, foi através do evangelho, de uma igreja evangélica, mas eu fiquei com receio e eu lembro das palavras dos meus pais, quando eu falei mesmo a eles que eu estava frequentando, que eu estava muito feliz. E eles disseram que tudo que eles mais queriam era que eu me relacionasse com Deus. Então, não importava a eles se fosse através dessa religião, mas que eu buscasse a Deus, assim como eles estavam fazendo. E isso é lindo. Jesus é bom. Ele nos resgatou. Eu vou fazer só um pequeno ponto. É importante a gente entender que Jesus, ele não tem religião. Nós falamos de igreja, religião, e nós nos encontramos com Jesus forte e eternamente, né? Porque nós entendemos que ele é o caminho, né? O único caminho. E nós vivíamos uma religião e não conhecia a palavra. Essa é a diferença. Então, quando nós começamos a entender a palavra, a palavra, ela nos transmite, né? É o Espírito Santo que nos convence. Então, Jesus não tem religião e as coisas você foi usado 2 vezes por Deus, né? E é uma referência que realmente foi usada para a nossa transformação, a nossa conversão e a restauração, né? E a busca. Nós sempre buscamos isso que nós estamos vivendo hoje, mas não encontrava porque a gente já tinha uma tradição e seguia a tradição. Porém, nós começamos a entender, né, com clareza, que Jesus não tem religião. Amém. E nós estamos nele e vamos viver para ele. Glória a Deus. É isso mesmo, Pai. Jesus não tem religião, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E o Ministério, então, de Casais, desenvolve mais um pouquinho, então, esse chamado ao Ministério de Casais. Nós, depois dessa testemunha que ela deu dessa conversão que nós tivemos na Igreja Católica, quer dizer, o Espírito Santo realmente nos quebrantou nossa alma, coração e tudo. Nós saímos dali realmente choramos muito e saímos dali transformados, né? E as coisas foram acontecendo gradativamente na nossa vida nessa direção, sem nós dar um passo, né? As coisas foram acontecendo. E da partir dali, quando nós colocamos nosso comportamento e juízo na nossa vida, né? De crescimento como casal, de se valorizar mais, de se expor menos e tudo mais, nós começamos bem novos, né? Começamos já a ajudar alguns casais problemáticos que nos procuravam. Minha família é muito grande, muito primo, e assim, quando tinha algum problema, eles sempre nos acionavam para ajudar, para aconselhar, porque a gente já tinha um bom tempo de casamento, tinha 15, 16 anos de casado e ainda era bem jovens. Nós usávamos, né? A gente não tinha conhecimento da palavra, usava a nossa experiência, a nossa orientação, e fomos ganhando, né? Nós não nos arrependemos, porque realmente esse processo que eu tive lá de 2 ou 3 anos dentro de um grupo de casais numa igreja católica, foi aí que eu conheci a Bíblia, que eu não conhecia a Bíblia até aí, e realmente nos deu uma certa noção, uma certa experiência, e nos uniu mais na responsabilidade de nós ajudar as pessoas a não buscar a divisão, sempre a comunhão.
E nós falamos sempre isso, né? Seria tão bom, e citamos o nome de alguns casais, né? Que eles vivessem o que nós vivemos, né? Porque o inimigo está aí para dividir. E Deus usa algumas vezes, nos usa algumas vezes, né? A gente não tem poder nenhum para levar essa mensagem. E quando nós recebemos essa responsabilidade de liderança de casais, mesmo assim nós não nos sentimos preparados até hoje. Nós não temos, acho que nós não temos essa condição, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos conseguindo prosseguir e com Ele no nosso barco. Amém. E nós temos visto frutos e testemunhos desse favor de Deus sobre a vida de vocês, né? Porque quando a gente está, né, onde Deus nos chama para estar e a gente está ali e obedece, né, buscando a misericórdia, a graça e o favor de Deus, é Ele que faz todas as coisas e glória a Deus por isso, né? Amém. E essa experiência como tem sido? Tem sido uma experiência desafiadora. Vocês já resumiram um pouquinho, né? Que não se sentem ainda prontos, mas que estão debaixo do favor de Deus. Assim, eu acho que pronto, o dia que nós nos sentirmos pronto, não vamos conseguir fazer nada, porque é a força de Deus que nos impulsiona e é Ele que nos dá essa força para seguir em frente. É desafiador, como ele disse, porque hoje em dia a família é muito atacada. Hoje em dia não, eu acho que sempre foi, né? Mas nos dias de hoje a gente vê muito, as coisas estão muito fáceis e tudo é nada a ver. Então, assim, o inimigo tem atacado fortemente as famílias, porque nós sabemos que a família é um projeto, o primeiro projeto, né, de Deus. Ele criou a família, então nós sabemos que uma família destruída, famílias enfraquecidas, a igreja enfraquecida, a sociedade enfraquecida. Então é onde o inimigo realmente ataca, porque ele sabe o poder quando ele destrói uma família, o poder são filhos problemáticos. Não é só o casal, é toda uma família envolvida. Então é muito desafiador e nós tentamos, através da palavra de Deus, levar isso para os casais, para as famílias que nos procuram, porque assim, não é a nossa experiência de 40 anos de casado que vai mudar, é a palavra de Deus, entendeu? Assim, quando você leva a palavra, você consegue resultados. Nem sempre, né? Infelizmente. Mas nós temos conseguido caminhar com os casais, tentando ajudar os casais, levando a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que cura. E um casamento restaurado é muito valioso, porque infelizmente hoje em dia o casamento, as pessoas não dão valor ao casamento, à família. Então eles pensam que qualquer coisa é motivo para separação hoje em dia. E o casamento não deve ser assim. Nós devemos tentar, não, como é que eu posso dizer? Não é uma toalha molhada em cima da cama, não é motivo para separação. E hoje em dia é motivo. E as pessoas não compreendem que isso daí é o que o inimigo deseja. Então é desafiador. Nós tentamos levar essa verdade para as famílias, para os casais, que é em Cristo. Nós temos que nos fortalecer nele, na palavra dele e tentar ultrapassar os problemas para viver bem, para termos filhos sem problemas, filhos bem resolvidos. E é desafiador, mas é gratificante também. É muito gratificante quando nós podemos chegar numa família que está com problema e levar a palavra do Senhor e no final você vê aquela família restaurada. É muito gratificante para a nossa vida. Glória a Deus. É realmente isso, mãe. Hoje em dia é mais fácil separar. O ser humano, ele está muito egoísta, né? Ele pensa em si próprio. Então ele não está disposto às vezes a se humilhar, né? Em favor da família, em favor dos filhos, né? É mais fácil separar. Claro que tem
Cada caso é um caso, né? Não estamos falando aqui de situações de abuso graves, né? Estamos a falar de coisas, problemas que em Deus a gente pode resolver. E eu falo muitas vezes sobre meu marido, não foi minha mãe que me deu esse conselho, mas eu vou deixar aqui um conselho, que às vezes tem momentos na vida do casamento, né, desafiador, que eu permaneço fiel a Jesus, né? Não fiel ao meu marido, fiel a Jesus. E o que acontece? Jesus, quando a gente permanece fiel a Ele renova as nossas forças, Ele nos mostra os nossos defeitos, né? Tudo aquilo que não está bem em nós, Ele é capaz de transformar os defeitos da pessoa que tem nos afetado. Então, você, mulher, né? Ou você, marido, se está passando por um período difícil na sua vida conjugal, na sua família, olhe para Cristo, permaneça fiel a Ele. E eu tenho certeza e convicção no meu coração que Ele vai honrar a sua fidelidade a Ele e vai mudar a sua sorte nessa situação. Verdade. E é verdade, né? Estamos a passar por momentos difíceis, né? Ataques terríveis em relação às famílias, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Amém. Jesus. Amém. Vamos então aqui para a próxima pergunta. Na verdade, eu queria não é uma pergunta, eu quero pedir um conselho de vocês, né? Como líderes de casais, né? Nesse mês da família, e esse mês o nosso tema é firmes na palavra de Deus, né? Qual conselho que vocês dão à família para permanecerem firmes na palavra de Deus? Bom, nós temos que, nós já falamos um pouquinho disso, né? Firmes na palavra é viver a palavra. Amém. Não é só ouvir, nós temos que ouvir, guardar e colocar em prática. E muitas vezes as pessoas só ouvem no culto, ou às vezes nas redes sociais, né? E a palavra tem que ser compartilhada diariamente. E o conselho que nós damos é que façam diariamente, em família, um devocional. E nós aconselhamos, inclusive, o retorno da comunhão da mesa, que está faltando em muitas famílias. E isso já é um chamado, assim, antes de uma refeição, fazer um pequeno devocional e uma oração. Então, mesmo dentro da nossa própria igreja, a igreja evangélica, muitas famílias não têm comunhão na mesa com relação na hora da alimentação, come no quarto, come na sala, come na cozinha sozinho, e assim, a família não estão em comunhão nesse momento. Eu acho esse momento de mesa extremamente importante para essa comunhão, e não só para fazer um devocional e levar a mensagem, né, a palavra, como também a família estar juntos, né, sem telefone, sem televisão. Então, é o conselho que eu dou para nós estarmos firmes, né, temos que viver a palavra e temos que compartilhar. Como eu estou falando com relação à família, eu estou falando por mim, por parte de homem, né, e isso é responsabilidade do sacerdote da casa. Levar esse compromisso, uma combinação, e que seja, pode ser, não for todo dia por causa dos horários, mas assim, seja uma coisa constante, né? Porque nós também temos dificuldade de horário, mas quando nós temos oportunidade, nós temos, nossa refeição é na mesa, e nós oramos, nós conversamos, nós compartilhamos da palavra. Então, para nós estarmos firmes, nós temos que estar não só na igreja, como também em casa, compartilhar diariamente. Amém. Glória a Deus. Então, aproveito que você está com a palavra, Pai, e já deixa aí um conselho para os homens, né? Os pais, esposos. Você já deixou um precioso agora, que é levar, né, o compromisso de buscar a palavra em família, né? O homem que é sacerdote da casa. Tem mais algum conselho, alguma dica, alguma direção que você quer deixar para eles? A direção que eu dou é que quando você se converte verdadeiramente, você entende dessa necessidade de viver a palavra. Nós até trouxemos alguns versículos que nós vamos compartilhar no final. E o conselho que nós damos é que o pai, né, o líder da casa,
Porque hoje nós temos uma dificuldade, às vezes o marido não é o líder, ele faz parte. Então, se ele não é o líder, ele não tem condições, ele pode ser até ajudar, ser provedor, né? Ajudar nas despesas, mas ele tem que ser líder, principalmente no cuidado na área espiritual da sua família. Não só com a sua esposa, como também dos filhos. E isso é importante, essa responsabilidade do sacerdote da casa, ter essa preocupação fundamental, que eu acho fundamental. Inclusive, no nosso curso nós falamos sobre isso. Uma preocupação fundamental dentro de um lar é ele estar com a responsabilidade de tratar na área espiritual de sua família. Amém. Amém. Mas vou fazer um adendo a isso e vou perguntar a você, mãe, em relação às mulheres que não têm os seus maridos ainda com uma espiritualidade, né, com a convicção da palavra de Deus, assim, como elas devem se comportar nesse momento que a gente sabe, nós que vivemos em família, né, a palavra, qual é o conselho aliviador, o bálsamo que você tem para essas mulheres agora aqui nessa noite? O conselho que eu dou é: viva a palavra, busque em Jesus, porque Ele é um Pai que cuida de nós. Do momento que você busca, ora, não é muito falar, querer falar, obrigar o marido a vir ou a orar contigo, é o seu comportamento, é você buscar na palavra, porque a palavra diz que nós não vamos conseguir convencer o outro. É o Espírito Santo que convence. E a mulher, vivendo a palavra, ela vai conseguir trazer o seu marido sem muito falar, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser. Porque uma vez que você é obediente a Deus, Ele vai fazer a parte dele. Então, uma mulher que não tem o seu marido ainda ao seu lado na igreja, ou que até tem, mas que ainda não está muito firme, siga a palavra, seja obediente a Deus, leia, entenda e viva. Porque muitas vezes você lê, entende, mas não vive aquela palavra na íntegra. E quando você vive a palavra, você é obediente, Deus vai fazer. Quando você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Então é você buscar em Deus e esperar que Deus faça a parte dele, mas vivendo a palavra, não falando muito, cobrando muito, porque só afasta. Então você, com poucas palavras e com atitudes, as atitudes corretas em Deus, Deus vai fazer a parte dele e você e sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E é descansar também, né? É fazer a sua parte, igual você falou, mãe, mas também descansar em Deus, que Ele está fazendo a dele, no tempo dele Ele fará. E agora um conselho para mães, esposas, todas em geral. Você tem algo precioso no seu coração para dividir com a gente? Sim, eu trouxe um versículo. Como nós estamos aqui no mês da família, com o nosso tema muito importante, famílias vivendo a palavra, firmes na palavra, eu trouxe aqui, está em Salmos 103, a partir do 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Foi um pouquinho do que eu acabei de dizer, né? Nós temos simplesmente que obedecer e crer que o seu amor é leal, Ele vai fazer a parte dele, e descansarmos no Senhor e seguirmos firme na palavra do Senhor. Que as pessoas têm mania, assim, eu ouço muitas pessoas dizer que o casamento não é uma receita de bolo. Realmente, não é uma receita de bolo, mas nós temos aqui na palavra do Senhor todas as diretrizes para você ter um casamento e uma família feliz. É só você buscar na fonte certa, que é a palavra do Senhor. Aleluia! Ser uma mulher sábia e edificar a sua casa. Eu agora vou aproveitar esse momento que eu tenho meu papai e minha mamãe aqui comigo, né? Eles deixaram conselhos preciosos para
para o marido, o pai, a esposa e a mãe. E agora eu quero deixar para você, filho, né, que vive a palavra, firme na palavra de Deus. E o primeiro, eu vou ler duas passagens. A primeira está em Efésios 6, do 1 ao 3, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O primeiro mandamento, uma direção, uma ordem que Deus nos deu: honrar o pai e a mãe. E honrando o pai e mãe, eu quero deixar mais um versículo aqui, especialmente para os meus pais, mas que também chegue até você e que você tome posse dele, que está em Provérbios 17:6, que diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Esse versículo eu separei para vocês, porque vocês têm a coroa. Eu tenho entregue essa coroa a vocês, que são os meus filhos. Isso é motivo de gratidão. Eu sou muito grata a Deus pelos pais que eu tenho. Agora quem vai chorar sou eu. Pelo privilégio de ter nascido, né, de uma família tão preciosa, tão amorosa, tão especial. Eu tenho muito orgulho, honra de poder dividir esse amor de vocês com tantos irmãos que adotam vocês, né, como pai e mãe, porque vocês têm, é transbordante o amor de vocês, o cuidado de vocês, né, nesse sentido, né, a paternidade do meu pai, a tua maternidade, mãe. Então eu quero honrar vocês nesse momento, louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram, pelos desafios ultrapassados na pouca idade, né? Por terem feito de mim a prioridade de vocês, e eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por isso. Eu amo vocês. Amém. Eu vou chorar. Momento. E agora nós vamos passar as considerações finais. E gostaria que vocês falassem, né, mais alguma coisa, algo que ficou por falar, mais algum conselho que vocês gostariam de dar, algum convite que vocês gostariam de fazer. Vamos passar as considerações finais. Você fala, eu termino. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos o nosso curso. Amanhã... Amanhã, não é amanhã. Dessa vez é gravado. Falha não minha. Vai ser amanhã. Nós temos o nosso curso que em breve irá se iniciar. Casados Bem Casados. Nós já estamos na nossa 3ª turma e gostaríamos de convidar nossos irmãos da igreja, e não só, porque o curso não é só para os membros da nossa igreja, ele é aberto também aos outros casais. Gostaríamos de convidá-los. É um curso muito bom. Eu devo dizer que quase 40 anos de casado, e cada vez que nós ministramos o curso eu aprendo alguma coisa. Estou sempre aprendendo. E é sempre bom. Foi como eu disse aqui, o casamento tem maneiras de fazer dar certo. É que as pessoas saem casando e não se preparam. E esse curso é um curso baseado na palavra de Deus. Ele vai mostrar aos casais o que Deus espera do casamento, como Ele planejou o casamento. Então, ele é todo baseado na palavra de Deus e vai te dar diretrizes que vai abençoar a sua vida como casal e, consequentemente, como pai, como mãe. E vocês vão poder realmente firmar a sua família na rocha. Então, eu convido a todos que tenham interesse, que venham fazer esse curso, vai ser abençoador para a vida de vocês. Amém. Antes de fazer minha consideração, eu queria falar um pouquinho da Marcela também, né? Nós temos muito orgulho da sua família. E é importante a gente ver, e a alegria, né, de ver o fruto. Então, esse amor que nós
transbordamos, a gente hoje entende que esse amor é um amor ágape, é um amor de Deus. Entre nosso relacionamento, nós temos esse amor e nós transbordamos porque nós sentimos o amor de Jesus Cristo pela nossa vida e a misericórdia, né, que Deus teve conosco desde o início do nosso relacionamento, cuidando, tratando, e muitas vezes nós apanhamos, mas crescemos juntos. Então, assim, o seu casamento, os seus filhos, para a gente é um motivo de vida, de alegria. E é importante nós frisarmos isso para os irmãos, que muitas vezes as pessoas casam buscando bens materiais. Mas o que nós vivemos hoje em família não tem preço. Amém. Não somente com a sua família, né? A performance da Mariana. Então, assim, mesmo as pessoas se afastando um pouco, elas estiveram conosco, viram o nosso contexto. Nós nunca buscamos querer disciplinar, nós somos o que somos e vamos continuar sendo assim. E a referência é Jesus, é Ele que nos ilumina. E para a gente é sempre uma alegria, né? Eu vou fazer uma consideração bem rápida aqui para os homens, né? Que a Bíblia fala isso, está lá em Efésios, para os maridos amarem a sua esposa como Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, eu vivo isso. A minha esposa hoje é minha prioridade e eu me entrego e cuido, e isso é uma coisa bem explícita. Eu não preciso falar, as pessoas observam. E hoje eu estou fazendo uma declaração ao vivo para minha família. Que lindo! E assim, para minha família é meu motivo de vida, alegria com meus netos, com meus genros, com as minhas filhas. Eu fico muito feliz de Deus ter me dado esse privilégio de ter chegado até aqui e com essa responsabilidade que nós temos e a alegria de servir. Amém. E que nós possamos deixar um legado de amor para as próximas gerações. Amém. Amém. Pai, mãe, foi muito bom, né, o nosso tempinho de mesa aqui, né? E eu desejo que o Senhor continue a capacitá-los nesse ministério, que o inimigo ataca, mas que o Senhor é com vocês, né? Que Ele possa os fortalecer cada dia mais, os encher de sabedoria, graça, né? Que vocês permaneçam firmes na palavra de Deus, né? E que nós como família da fé, possamos continuar firmes na palavra de Deus. Famílias firmes na palavra de Deus. Amém. Obrigada por estarem aqui. Espero um dia compartilhar mais um momento desse, ou juntos, ou talvez individualmente. Muito obrigada, eu amo vocês. Individualmente vai ser difícil, né? Porque, como eu digo sempre, nós somos um. Eles são só Mas amor. amém. Amém. Para nós também foi uma honra estar aqui com vocês, com você, dividindo esse momento. E que o Senhor privilégio. Continue sempre abençoando a sua vida, te fortalecendo, para que você possa continuar sendo essa serva do Senhor, com esse amor que você tem. E que Deus te abençoe sempre. Amém. Nós te amamos. Obrigada. E amamos a Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor o abençoe. Obrigado por ter ficado conosco. Espero que tenha abençoado a sua vida esse tempo de mesa aqui, em família, literalmente em família. Amém. Que você possa continuar compartilhando os nossos conteúdos, nos seguindo. No mês que vem teremos uma convidada muito especial e nós contamos com a sua companhia. Deus te abençoe e até a próxima.